Você já parou para pensar se o mundo que vemos é de fato real? Se o que tocamos, sentimos e vivemos for apenas uma sombra da realidade verdadeira? Essa é uma das perguntas que Platão, um dos maiores filósofos da história, tentou responder com sua teoria das ideias. Platão viveu na Grécia Antiga, entre os séculos 5 e 4 a.C., discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Ele fundou a Academia de Atenas, uma das primeiras instituições de ensino do mundo ocidental. Segundo Platão, o mundo que percebemos com os sentidos, o mundo físico, é imperfeito e passageiro, mas existe um outro mundo invisível, imutável e eterno, o mundo das ideias ou o mundo inteligível. Cada coisa que vemos aqui, como uma árvore ou um cavalo ou uma cadeira, é apenas uma cópia imperfeita de uma ideia perfeita que existe nesse outro mundo. Eu vou dar um exemplo prático para vocês conseguirem entender. Pense em uma cadeira. Há cadeiras de madeira, de plástico, grandes, pequenas, mas todas são de alguma forma cadeiras. Isso porque existe a ideia de cadeira, perfeita e imutável, que dá origem a todas as outras cadeiras do mundo real. Platão ilustra essa teoria com o famoso mito da caverna. Prisioneiros acorrentados dentro de uma caverna só enxergam sombras na parede. Quando um deles escapa e vê o mundo real fora da caverna, percebe que tudo que via antes eram apenas aparências. Assim também é conosco. Vivemos num mundo de sombras e a filosofia nos liberta para enxergar as ideias verdadeiras. Você sabe a diferença entre acreditar e saber? Vivemos cercados de opiniões, mas será que tudo o que pensamos é verdade? Vamos descobrir com Platão como separar a doxa da episteme. Na filosofia de Platão, o ser humano vive entre dois mundos, o das aparências e o das essências. A doxa, ou opinião, nasce no mundo sensível, aquele que percebemos com os sentidos, onde tudo é transitório e incerto. É nesse espaço que formamos crenças baseadas em experiências pessoais, tradições e percepções imediatas. A doxa pode até parecer verdade, mas não possui garantia racional. Já a episteme representa o conhecimento verdadeiro, fruto da razão e da investigação filosófica. É o saber que transcende o senso comum e busca compreender a realidade como ela é, não como parece ser. Para Platão, alcançar a episteme é como sair da caverna e enxergar o sol, uma metáfora para a verdade iluminada pela razão. Enquanto a doxa nos mantém confortáveis em nossas certezas frágeis, a episteme nos desafia a questionar, investigar e transformar. É o caminho do filósofo, do cientista, do curioso que não se contenta com respostas fáceis. Ou seja, doxa é como enxergar sombras na parede da caverna, uma percepção limitada da realidade. Já a episteme é sair da caverna e ver o mundo real, o conhecimento verdadeiro, fruto da razão pura. A doxa pode ser verdadeira ou falsa, sem garantia nenhuma de veracidade. Já a episteme é considerada verdadeira e justificada. Um exemplo é a frase "a chuva traz tristeza", que é uma opinião pessoal, ou seja, uma doxa. Já quando eu falo "a água evapora a 100 graus ao nível do mar", é um fato científico, uma episteme. A relação entre essas duas é central na teoria do conhecimento de Platão, pois ajuda a entender como ele distinguia entre o que parece ser verdade e o que realmente é verdade. Nessa era de tanta informação, saber distinguir opinião de conhecimento é essencial, tanto na escola como na política ou na ciência, em qualquer âmbito. O mundo precisa de mais episteme. E aí, você vive na doxa ou busca a episteme? E se tudo o que você acredita não passasse de opinião? Vem comigo descobrir como Sócrates usava perguntas para revelar verdades escondidas. A palavra maiêutica vem do grego e significa partejar. Sim, você ouviu certo. Sócrates acreditava que ideias precisavam ser paridas pela mente, e seu método era feito de perguntas certeiras que geravam reflexões poderosas. Mas Sócrates não trabalhava sozinho não, tá? A sua arte ia além da descoberta individual. Com Platão, a conversa virou confronto. Argumentos se chocavam, ideias se refinavam. Isso é dialética. Bom, a dialética é o diálogo racional entre duas ou mais pessoas. Ela busca a verdade por meio da argumentação, do confronto de ideias e análise de contradições. Para Sócrates e Platão, é o caminho para sair da ignorância e alcançar a episteme, que é o conhecimento verdadeiro. Já a maiêutica significa literalmente a arte de partejar. Sócrates dizia que, assim como sua mãe ajudava mulheres a dar à luz, ele ajudava as pessoas a dar à luz ideias. Através de perguntas bem formuladas, o interlocutor é levado a descobrir por si mesmo o que já sabe, mas não tem consciência.
Um exemplo de maiêutica é a frase "O que é a justiça?", que é uma pergunta que leva à reflexão. Já um exemplo de dialética é quando há uma discussão entre tese e antitese para assim formar uma síntese. A maiêutica é como uma escavação interna. Sócrates acreditava que o conhecimento já está dentro de nós, e perguntas bem feitas ajudam a revelá-lo. Já a dialética é como uma ponte entre mentes. Ideias se confrontam, se refinam e se unem para formar algo mais profundo. Hoje, a maiêutica e a dialética vivem na sala de aula, nas terapias, nas conversas que realmente fazem você pensar. Agora nós vamos falar um pouco sobre a teoria da reminiscência. Platão defendia a ideia de que o conhecimento é inato em seres humanos e que já existia antes de nossas vidas atuais. Ele acreditava que a alma humana é imortal e que antes de nascermos vivemos em mundos de ideias perfeitas, onde adquirimos o conhecimento. Quando nascemos, esse conhecimento é esquecido, mas pode ser lembrado por um processo chamado por ele de reminiscência. Antes de entender melhor isso, é importante você compreender o dualismo de Platônico, pois uma ideia depende da outra. O dualismo de Platão é uma teoria filosófica que afirma que o mundo é composto por duas realidades distintas e separadas: a realidade material ou sensível e a realidade suprassensível ou inteligível. Segundo o filósofo, a realidade material é composta pelas coisas físicas que podemos perceber com os nossos sentidos, como árvores, rochas e animais. Já a realidade imaterial é composta pelas ideias ou conceitos abstratos dessas coisas, a ideia de árvore, rocha e animal. Platão acreditava que as ideias são eternas e imutáveis, enquanto as coisas físicas são imperfeitas e passíveis de mudança. Antes de estarmos em um corpo, nossa alma já existe e está em contato com esse mundo paralelo de ideias eternas e imutáveis. Ao ingressarmos em um corpo no momento de nosso nascimento, esquecemos tais ideias e tudo o que sabemos ao longo da vida vamos relembrando. Para ilustrar essa ideia, pense no seguinte exemplo. Uma criança, mesmo depois de ter contato com vários círculos em sua infância, não necessariamente sabe o que é um círculo. O que ela conhece são objetos circulares, uma roda, um bambolê, uma moeda. Tais objetos fazem parte do mundo sensível de acordo com Platão. No entanto, ao entrar na escola e começar seus estudos de matemática, aprenderá que um círculo é uma figura geométrica cujos pontos ficam a uma distância simétrica em relação ao centro. Ao compreender isso, não pensará no círculo como uma roda de bicicleta, bambolê ou moeda, mas no sentido mais exato do conceito. Para Platão, ao aprender esse conceito, a criança está relembrando a ideia ou forma do círculo, tal qual como essa existe para o mundo das ideias. De acordo com Platão, essa reminiscência é possível porque as ideias universais existem em reino das ideias separados da realidade sensível que experimentamos. Nesse reino de ideias, as formas são eternas e imutáveis, enquanto os objetos do mundo sensível são apenas imitações imperfeitas dessa forma. A ideia do círculo permanece a mesma para toda a eternidade, mas o mesmo não pode ser dito da roda, do bambolê ou da moeda. Ao longo do tempo, esses objetos irão se desintegrar. A reminiscência nos permite acessar o conhecimento dessas formas eternas e verdadeiras, um conhecimento superior àquele que podemos ter simplesmente observando os objetos do nosso entorno. E se tudo que você acredita ser real fosse apenas uma ilusão? E se o mundo que você conhece não passasse de sombras projetadas por algo que você nunca viu de verdade? Essa é a pergunta que Platão nos faz, no mito da caverna. No livro A República, o filósofo grego Platão nos conta uma história poderosa. O mito da caverna é mais que uma fábula, é uma metáfora sobre como conhecemos o mundo e a verdade. Agora imagine pessoas presas desde o nascimento no fundo de uma caverna. Elas não podem se mover, só olham para a parede. Atrás delas há uma fogueira, e entre o fogo e os prisioneiros há objetos e pessoas passando. Tudo o que eles veem são sombras projetadas na parede. Agora imagine que um deles se liberta. Ao sair da caverna, ele é ofuscado pela luz do sol, mas aos poucos começa a enxergar. Primeiro as sombras, depois os objetos reais e, finalmente, o sol. Ele volta à caverna para contar aos outros, mas ninguém acredita nele. Eles o zombam e preferem continuar vendo as sombras. Afinal, é tudo o que sempre conheceram. O mito da caverna mostra a teoria do conhecimento de Platão.
A maioria vive nas sombras da ignorância, aceitando tudo o que vê sem questionar. Mas o verdadeiro conhecimento exige sair da zona de conforto, buscar a luz da razão e enfrentar a dor de ver o mundo como ele realmente é. Platão nos convida a filosofar, a sair da caverna, a buscar a verdade. Porque pensar é o primeiro passo para se libertar.